Bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo. Eu sou o pastor Mavi e esse aqui é o Mission Place. É um podcast que se dedica a estar revisitando textos da Bíblia e do Espírito de Profecia com os escritos de Ellen White e descobrir o que é a missão, qual é a missão de Deus, o que Ele espera de nós, cristãos no século XXI. E para esse primeiríssimo episódio, o episódio de abertura, a gente tem aqui uma pessoa muito especial do coração, o pastor Hassani Nascimento. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo, obrigado. Prazer estar com vocês aqui. E esse podcast já começa difícil, né? Porque é pastor Mavi e pastor Hassani. Como a gente já começa bem. Pelo nome já começa bem, isso é verdade. Mas vamos se apresentar um pouquinho para a turma que talvez não conheça a gente. Pastor Hassani, natural de... Eu sou natural de São Paulo, capital. Nasci e cresci ali até que fui para o internato com 15 anos. Aí fiz teologia, pedagogia. E aí fui trabalhar para o Senhor. Fui para o Mato Grosso do Sul, Brasília, Sergipe e agora na Bahia, por enquanto. Que legal, que legal. Pizza com abacaxi ou não? Sem abacaxi, não tem como. Não. Que isso, irmão. Não. E você discorda, deixando os caminhos Conversando com tensão aqui. Por pizza com abacaxi, não. Mas eu sou adepto a outras pizzas diferentes, né? Agora eu provei uma pizza de shimeji. Boa, ficou. Não, soa bem. A gente conversa sobre isso aí, que olha. Pizza shimeji soa super, super. Bem, eu sou o pastor Mavi, eu também estudei teologia como pastor Hassani, eu sou bem curioso com coisas de história. Deus nos deu a oportunidade de servir como missionários em lugares fora do Brasil, mais especificamente a China. E a gente tem aqui, não sei se dá para ver aí, nós temos aqui Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, em mandarim, e a ideia vai ser, sempre que a gente tiver uma Bíblia nova, colocar esse texto aqui em destaque, que é de fato o coração do que a gente faz. Mas vamos lá, vamos partir para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai estar dando uma olhada nos primeiros capítulos, tanto da Bíblia, quanto no que a gente chama de Patriarcas e Profetas, que é um livro que é parte de uma série maior de livros, escrito por Ellen White e publicado ali no final do século XIX, né? Sim. Que conta com me ajuda aí a ver se eu lembrar, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. E logo no começo, eu acho super interessante porque a Bíblia começa sem muita explicação. Um detalhe importante sobre essa série é que ela contempla toda a Bíblia. Né? Sim, ela sim. Do começo do Gênesis até o Apocalipse, do começo ao fim, de alguma maneira, ela fecha todo esse contexto. Então, Jesus está no centro da série, mas começa bem ali no comecinho, né, mesmo, do princípio, nos textos bíblicos, revisita textos bíblicos que começam até antes de Gênesis, e aí vai até Apocalipse. Até lá no final. E a gente estava conversando antes de começar o programa, que é tão bonito como que o nível de insight, de reflexão que Ellen White tem sobre esses textos bíblicos começa num lugar e ele termina no mesmo lugar. Sim. Começa com Deus é amor, a sua lei é amor. E lá no final, quando ela pinta todo aquele quadro do final do que a gente chama de grande conflito, que é essa tensão entre o bem e o mal, entre um Deus santo, um Deus bom e um mundo pecaminoso, termina do mesmo jeito. Sim. Deus é amor. Mas, pastor, antes de abrir a Bíblia e cair de cabeça nesse tema, vamos fazer uma oração? Vamos. Você poderia orar pra gente? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a gente tem a oportunidade agora de abrir a Tua Palavra. E quando a gente abre a Tua Palavra, nós temos um encontro contigo. Então, que o Senhor nos ajude agora a entender a Tua mensagem, o Teu propósito, a enxergar ao Senhor aqui e termos um encontro real contigo, não apenas nós que estamos aqui, eu e Mavi, mas todas as pessoas que estão nos acompanhando também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pergunta assim de impromptu. Ok. Do nada. Nada a ver. Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você escuta a palavra missão? Missão sempre é algo assim, um objetivo. Eu penso muito na questão militar, né? Não sei porquê, não fui militar, não servi, mas aquela questão de você ter um alvo, um objetivo, e você ter um povo que vai cumprir aquilo. Não sei se é muito filme que eu assisti militar, aquelas coisas todas,
Mas quando coloca missão, me dá um senso de seriedade, me dá um senso de urgência, de um planejamento que você precisa cumprir, né? Sim. Tem aquele filme que agora a gente disse que é antigo, né? O Resgate do Soldado Ryan, um dos filmes que mais mata, mais morre gente ali, mas eles têm o objetivo de levar aquele rapaz de volta para casa. Então, para mim, quando eu penso em missão, eu penso nesse objetivo maior que vai engajar mais pessoas para cumprir aquilo lá que é algo soberano, é algo sublime, né? Algo muito importante. A palavra missão me soa isso daí, tirando, claro, do contexto bíblico, religioso. Quando fala missão, eu penso nisso. Mas é interessante que você mencionou esse contexto militar, Uhum. e a palavra missio Verdade, vem verdade. de missão, vem do verbo latino missio, que é enviar, Uhum. que carrega consigo essa noção de um objetivo a que se cumprir, alcançar, Sim. e uma série de estratégias que miram para esse objetivo para chegar lá, para chegar lá. E eu acho muito bonito, muito interessante que tanto a Bíblia, especialmente aqui no Patriarcas e Profetas, ah, existe um caminho teológico, um caminho histórico para a gente entender primeiro o que é a missão, Sim. para que ela serve, qual é o contexto na qual ela está inserida. E aí eu já queria voltar naquela conversa que a gente já começou tendo, é de que como é que funciona isso? Deus é amor. Hum. Deus no começo é amor, no meio é amor, no final é amor. E por que a Bíblia insiste nessa ideia? E como que a gente molda a nossa visão de missão adequadamente pensando nisso? Porque não sei se dá pra gente equalizar essas duas coisas. Caramba, missão. Missão, grupo militar, vai lá, resgata o soldado Ryan, parabéns, Tom Hanks. Entendi. E amor, como é que a gente harmoniza essas coisas? Bom, você falou, a gente não é nem para falar tanto de Soldado Ryan aqui, mas já que tá já começou, já era, né? É interessante que a missão começa ali no filme, porque aquela mãe tinha perdido acho que 4 filhos. E o Ryan é o único que está vivo. Então, por amor e compaixão à mãe, aquele pessoal começa a se mobilizar para buscar o filho. E isso é muito interessante também na Bíblia. A Bíblia, o texto que a gente compreende aqui, Gênesis 1, 2 e 3, quando a gente olha para cá, nós vemos um Deus criador, né? O primeiro verso é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o motivo pelo qual Deus cria, o motivo pelo qual Deus transborda e cria os outros seres é por amor. Claro. Eu começo a ver um Deus que ele ama tanto que ele não consegue guardar o amor para si mesmo. Hum, Mesmo que isso possa levar a seres que possam voltar contra ele. claro. Que ele dá liberdade para amar ou não e que as pessoas usam a liberdade para fugir do Senhor. Então, é muito importante a gente poder focar no amor de Deus antes de todas as coisas, porque a gente começa a entender ou tentar explicar um pouquinho o motivo pelo qual Deus cria. Claro. Deus cria porque ama. Então, quando vai para Gênesis capítulo 1 e você percebe 7 dias de criação, de preparo, o mundo inteiro. Gênesis capítulo 2, ele foca no preparo do Jardim do Éden. Sim. E a palavra que é usada para você colocar o Jardim do Éden é como se Deus estivesse plantando mesmo o jardim. Essa palavra plantar é uma palavra que ele é como se ele estivesse pegando as árvores com a sua própria mão, da maneira que ele fez com o homem, Sim. e fazendo um berço, fazendo uma coisa para o homem, para o ser humano. Então Deus faz isso porque ama. E aí eu volto a dizer, né? A gestação dura 9 meses, Sim. porque Deus não está apenas preparando um bebê na barriga da mãe, mas Deus está preparando uma mãe e um pai. Pai, claro. Então, os dois estão ali preparando tudo, fazendo tudo para poderem esperar a chegada desse novo ser. E isso é amor. Claro, claro. Isso é... E essa é uma das características que me impressionam, tanto do texto de Gênesis 1, 2 e 3, especialmente o capítulo 3, e desse primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, é que ah, se pinta um quadro de um Deus que tem uma vontade, em contraste com aquela visão antiga, aristotélica, de que Deus é o motor inamovível que a tudo faz mover, e nada do que eu faço altera Deus. Mas a impressão que eu tenho, Hassani, é que tanto esse primeiro momento da queda, que a gente já vai chegar lá no capítulo 3,
quanto especialmente o que aconteceu antes da queda, mostra que há um Deus que é amor, e esse amor faz com que ele seja passível, não impassível. Sim. Não aquele um Deus celestial que está lá no céu, nada do que eu faço em nenhuma forma vai alterá-lo. Quando a gente começa a ver que, bem no começo da história, não somente Deus tem uma vontade, mas a vontade dele é motivada pelo que ele é, e ele é amor. E esse fato dele ser amor não faz com que ele seja imparcial. Essa é outra coisa que eu acho muito interessante, porque se Deus de fato é amor, o amor não é imparcial. O amor não é imparcial. O amor, ele toma partido do objeto que você ama. Sim. Um dia desse eu estava escutando alguém traçando a seguinte ideia, falando o seguinte: cara, eu não entendia os versos da Bíblia que dizia que Deus tem ciúmes, que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. E nessa conversa alguém disse assim: cara, imagina que você tá chegando na esquina e tem um traficante de drogas oferecendo droga pro teu filho na esquina. O que vai aparecer no seu coração? É um senso de urgência de querer resolver o problema, tirar o menino de lá, gritaria. De zelo, de ciúme. Cara, não dá. Não posso compartilhar o meu filho com drogas. Ponto final. E eu acho que tem esse quadro tão bonito de um Deus que decide criar. Eu acho que você mencionou esse caminho muito interessante, porque esse caminho de um Deus que é amor e um Deus que precisa criar seres que sejam livres para poder devolver esse amor, mas seres que sejam verdadeiramente livres têm que ter a capacidade de negar aquele que os fez para amar. Afinal de contas, o amor não seria verdadeiro, né? Eu fico imaginando assim, cara, imagina se a minha esposa só tivesse uma opção no painel. Se ela tivesse Coitada dela, né? Não, mas imagina isso. Imagina se a Manu ou a Cecília, elas não tivessem o poder de não me amar. Ou de não te amar. Seria verdadeiro o amor dela? Nunca, nunca. E uma coisa muito legal, né, sobre Deus e sobre o amor, é que ele cria um mundo muito doido para nós, no sentido assim, tem mar nesse mundo, tem água pra caramba. Deve ter cachoeira, deve ter um monte de coisa que o pai tem medo que o filho faça. Mas ele cria tudo isso para sua aventura. Ele cria para a liberdade. E essa criação para a liberdade faz com que você... A gente sempre vê um abandono de Deus com medo da morte e tudo mais, né? E o medo é uma equação muito grande a partir de Gênesis 3, a partir do pecado do homem. Mas Deus nos criou para que a gente pudesse reproduzir essa criação. Por que eu estou falando isso? Porque, de certa maneira, não é só o amor voltar que satisfaz Deus. Senão Deus seria muito mesquinho. Claro. Entendeu? Eu crio você para que você possa me adorar, para que você possa... Pronto, e você satisfaz as minhas necessidades. Mas o homem um ser criativo, um ser atentado, um ser voltado a descobertas, voltado a coisas novas, Curiosidade. Isso, de certa maneira, é honrar o Criador. Claro. Então, Deus se satisfaz no ser humano. Sim. Então, Deus é aquele pai, assim, que olha o filhão fazendo uma coisa nova e fala, pô, esse é meu filhão. Claro. Entendeu? Claro. Então, essa é a beleza da criação e do amor de Deus relacionado a isso. E aí, nisso, é muito importante estudar Gênesis 1 e 2. Porque você vê a beleza da criação de Deus e como esse Deus transcendente, esse Deus maravilhoso e grandão, ele também, antes do pecado, se faz pequeno para caber na criação. Claro. Entendeu? Está em contato com seus filhos. Veja, Gênesis 1 é Deus criando o tempo. Sim. O tempo é uma criatura de Deus. Sim. Pelo menos da maneira que nós conhecemos. Claro, esse tempo... Primeiro dia, segundo dia, tarde, manhã, hora após de hora, minuto após minuto. Isso tudo, a Bíblia fala que foi criação. Mas você vê Deus vindo no final do dia para falar com o homem. Você vê Deus falando, Adão, você vê os animais? Dê nome aos animais. Sim. Deus tocando para que o homem pudesse dormir e criando a mulher. Claro. E ensinando o ser humano o que é um relacionamento a dois. Então, Deus, antes do pecado, antes de cruz, antes de tudo isso,
ele já mostra o desejo dele de comunicar com as criações dele na esfera da criação. E aí, a gente voltando para o espírito de profecia, é muito interessante você ver que desde o começo a figura que faz tudo isso da parte da Trindade é o Filho. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é aquele que antes de tudo, antes do pecado acontecer, ele já se comunica com a criação. Ele já se comunica com os anjos. É ele que vem e se ajoelha para fazer o ser humano. Sim. É ele que sopra Sim. para que o ser humano tenha vida. Então Jesus sempre foi o elo entre a divindade e a criação. A humanidade. E a humanidade. A humanidade. Isso é muito lindo, porque você não precisa ir para frente quando o pecado já corrompeu tudo e até já corrompeu a imagem de Deus para os outros, você não precisa ir para lá para ver isso. Você vê no começo de tudo. Claro, e isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente pensa na ideia de missão como deslocamento, como envio como sair do ponto A e ir para o ponto B, muito antes do problema, já havia esse movimento da parte divina. Já havia, o pessoal em teologia usa a palavra volitivo, mas é só um jeito de dizer que Deus tem vontade de estar com os seres humanos. Tem vontade legítima de. E é por isso que ele fez isso, hein? E é super interessante essa descrição que você faz da criação, é porque, não sei se já pensou nisso. Beleza, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no dia 7 é o descanso. Então, o primeiro dia de verdade de Adão e de Eva, o dia assim, completão que eles viveram, foi o 7º dia. Mas eles descansaram do quê se não tinha trabalhado 6 dias? Não tinham descansado de nada, eles não estavam fisicamente cansados. Então, mas esse descanso, ele tem um termo muito mais amplo, muito mais abarcante do que simplesmente um descanso de um cansaço físico. Essa coisa do relacionamento. É diferente um pouco do político que acabou de se eleger e o primeiro ato dele é tirar férias. É a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa. Porque no final das contas, eu acho que é isso. E tem uma ideia que é muito legal, é de como que o texto de Gênesis 1 é construído. E ele é construído meio que em uma pirâmide. E o pessoal da teologia vai dizer, não, é um quiasma, ou em forma poética, ou ainda assim histórica, mas beleza. Mas você tem o primeiro dia a criação da luz, o quarto dia a criação dos luminares, o segundo dia a separação da atmosfera e das águas, no quinto dia você tem os peixes no céu e as aves no chão, no chão não, as aves no céu e os peixes nas águas. Depois no terceiro dia você tem a criação da parte seca, e no sexto dia você tem os animais terrestres e o homem. E fica meio que aí solto na equação o sábado. Não tem nenhuma correlação específica, mas é legal ver que lá no começo Deus diz assim, a terra era sem forma e vazia. Ao que não tinha forma, Deus deu forma. Poxa, a luz é um fenômeno físico sem uma forma específica. Haja luz e Deus fez esse fenômeno físico tal qual a gente o conhece hoje. A atmosfera não existia, então estava tudo ali uma matéria mineral desorganizada. Deus organiza isso, depois ele dá o preenchimento. Então, primeiro organiza a estrutura, depois dá conteúdo. Forma, conteúdo. E chega no sábado, a forma é um pedaço de tempo. É uma fatia no tempo. E tudo que Deus fez até agora, ele pegou o que era disforme e ele deu forma. E ao que ele deu forma, ele deu conteúdo. E eu acho muito legal essa ideia de pensar que se a forma do sábado é o tempo, o conteúdo é relacionamento com Deus. E eu acho que tá aí, no final das contas, logo no começo, onde Deus quer levar a gente lá no final, que é um lugar de relacionamento. Entra no meu descanso, esse descanso verdadeiro. Essa é a questão mesmo, né? É tão diferente que até mesmo o próprio, não o autor da Bíblia, mas os que estudaram depois, quando colocaram um númerozinho, o 7º dia foi pro capítulo 2, e não no 1, porque ele é muito diferente do conteúdo do 1 mesmo. E esse descanso, talvez essa palavra descanso, que para nós é o descanso de tantas obras, tanta fadiga, tanta luta, tanto perrengue, tanto ônibus que você tem que pegar, tanto tranco que você fica, tanto estudo de madrugada, e aí a gente quer descansar. E o nosso descansar é deixar de fazer a obra que a gente já faz. Na Bíblia, o descanso é retornar ao Criador. O descanso é se retornar a Ele. E aí Adão e Eva não tinham feito nada,
mas eles já estavam retornando ao Criador, Sim, ouvindo dele o que era, os conceitos. Ele estava colocando ali o primeiro, instalando softwares sim, que naquele hardware que estava lá, sem nada. E aí, veja, a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a fazer tudo e organizar. E talvez o sábado foi usado para que ele pudesse fazer a mesma coisa com o ser humano. hum, E o ser humano agora, ao abrir os olhos, na sexta-feira, claro, ele vê Deus. E aí ele passa a ter tempo com Deus. E ele passa a ouvir de Deus o que ele precisa para ser feliz. Então, não tem como, até e isso é uma coisa muito bela do estudo do ser humano, da sociologia, de que aponta de fato para que o ser humano precisa de algo maior do que ele. sim, Ele depende dessa busca. Os antropólogos dizem que isso leva a uma construção de um Deus que é mítico e que é maior e tal, né? Mas quando você olha para trás, todos os povos tinham essa divindade que era maior. Nós, olhando para a luz da Bíblia, vemos que o nosso descanso e a nossa renovação é estar em Deus. sim, E isso faz parte da missão que nós herdamos, de certa maneira. Porque a nossa missão, antes de tudo, é fazer a obra que o Criador nos confiou. Antes de pecado, antes de problema, de morte, aí da necessidade de salvação. É você honrar o Criador que lhe deu a vida, lhe deu energia, lhe deu propósito. O propósito é mudado depois de Gênesis 3. sim. Porque nós tínhamos um propósito no Senhor. Claro, mas mesmo antes do problema surgir, já havia uma missão, Sim. já tinha uma função a cumprir. E eu acho, Hassani, que esse tema da gente pensar no propósito de Deus para a vida humana, antes mesmo da existência do pecado, ele é de suma importância, especialmente porque o inimigo tem sido muito perspicaz em confundir verdades com bíblicas. O que eu quero dizer com isso? Deus planta um jardim, certo? Você mencionou um negócio super legal de que Deus, aparentemente, da forma como ele moldou Uhum. o boneco Adão e depois deu vida e se tornou um ser vivente, ele planta um jardim. A natureza que cresce sozinha é bonita, Uhum. mas não é um jardim. Sim. O jardim pressupõe intervenção consciente humana na natureza de forma a criar beleza, Sim. de forma a criar coisas boas. E é super importante, pelo menos no meu coração, sinto isso muito importante, especialmente para essa galera aí que são millennials, geração Z, é de que a gente precisa retomar pautas que são bíblicas Sim. de uma perspectiva que é bíblica. Sim. Então, eu sou um mordomo da natureza. Eu cuido da natureza. A natureza não cuida de mim. Então, quem tem que tomar a iniciativa, o protagonismo, somos nós, cristãos, dizer o seguinte: olha, a gente vai cuidar dos recursos naturais divinos e a gente vai manipulá-los de forma a sermos bons mordomos dos recursos que Deus nos deu para a produção de beleza e de sustento. Mas agora tem um negócio aí que você falou, da geração e tal, né? E voltar para uma perspectiva bíblica é libertador. Porque se você for usar uma perspectiva pós-moderna, uma perspectiva de uma leitura apenas atualizada, trazida pela ciência e filosofia e o resultado dela, hoje você procura na Bíblia atender às suas próprias necessidades e desejos. Sim, Só que isso é um saco que nunca vai ter fim. Você nunca vai conseguir colocar nada. O Eclesiastes mesmo, 3:11 fala, né? Que Deus colocou em nós, no nosso coração, a eternidade. Então, enquanto eu quiser, até mesmo com elementos religiosos, preencher quem eu sou, eu não vou conseguir. claro. Aí eu inverto a ordem. E agora eu procuro aquele que é eterno, para que ele possa me ajudar. Eu tiro de mim um peso de me satisfazer para procurar satisfação naquele que me conhece. Sim, Aí criou a natureza. E agora eu paro de olhar para a natureza como eu consumidor, para começar a olhar para a natureza como eu cuidador. E aí eu vejo que eu tenho um propósito. claro. Aí eu paro de olhar para as pessoas como um eu egoísta para atender os meus desejos, os meus anseios, a minha natureza, a minha bestialidade, com muita gente. Cara, a Bíblia descreve essa. E aí eu começo a olhar para as Esse- pessoas como iguais.
Eu paro de olhar a mulher como inferior e olho para a mulher igual, Claro. e o ser humano como igual. E aí eu busco relacionamento. Então, olhar para nós mesmos com uma perspectiva bíblica é nos libertar, talvez, do maior mal do ser humano, que é ele mesmo. Claro, claro, claro. Tem uma ideia de um do irmão Voltaire um dia disse o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem, mas o problema é que o homem devolveu o favor. Sim, sim. E a gente termina criando Deus É. à minha imagem, à minha semelhança. E essa coisa da gente inverter a ordem, né? De não começar com a palavra de Deus, não começar com o que foi revelado, faz com que eu tenha que inventar um sistema de descobrimento da verdade para ver se ele se corresponde com a realidade. É. E tá aí talvez um dos grandes erros e anseios da humanidade. A gente fica feito cego no escuro quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis 3, e depois de todo o problema, hã, a revelação ela é unidirecional, ela vem de cima para baixo. A iniciativa, quando o problema aconteceu, ela veio de Deus. Da mesma forma que a definição do que vai ser a missão da igreja, a minha missão como cristão, ela vai ser inicialmente unidirecional. Sim. E depois eu entro numa relação com Deus. Eu acho super legal que, eu acho que João estava pensando nessa ideia de que Deus é quem procura Adão e Eva quando eles cometem o primeiro pecado. Sim. E depois, lá na frente, ele processa essa ideia e diz assim, cara, a gente ama a Deus porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem veio primeiro. A iniciativa foi dele. A revelação da Bíblia é iniciativa dele. A autorrevelação dele para os seres humanos é iniciativa divina. E isso é um aspecto importante quando a gente fala sobre missão. Porque, ok, Deus me ama, maravilha, coisa linda. Deus me criou, maravilha, é dele. Deus me deu minha família, fico feliz com tudo isso. Mas na hora que eu vou fazer a missão, a metodologia é minha. Claro. O alvo é meu, a localidade é minha. E eu tento, de certa maneira, para atingir um alvo que eu mesmo coloquei, eu tento fazer a minha vontade. Então, a lógica da missão, ela precisa corresponder todo o resto do relacionamento que a gente tem com Deus. Claro. E aí, a missão não é conseguir fazer o que eu quero, mas a missão é buscar fazer o que Deus quer para a minha vida e na vida dos E outros. na vida do próximo. E aí a gente volta para o princípio aqui que a gente tem falado sobre Deus ser amor, que de fato missão é você restaurar o relacionamento que você tem com Deus pessoalmente e restaurar o relacionamento que as outras pessoas podem ter com Deus. Claro. E isso vem do Senhor, não vem de mim. Não vem de mim. Não vem de É unidirecional. E vindo dele, também não vale tudo. Não dá para valer tudo. Olha o que é que diz aqui o Patriarcas e Profetas, na página 42. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e a justiça. Então, logo no começo, a missão de Deus de consertar o problema causado pelo fato de que Lúcifer deu lugar no seu coração, a inveja contra Jesus, e Deus não poderia simplesmente fazer o que desce na telha. E talvez está aí um dos grandes enganos, um das grandes pensamentos, às vezes até inclusive bobos, com o qual o inimigo pega um pouco a juventude. Então Deus pode fazer qualquer coisa? Deus pode fazer tudo? E a Bíblia diz que não. Deus não pode usar, por exemplo, métodos que não sejam coerentes com a verdade, com a justiça. Sim. Deus não pode mentir. E a Bíblia diz isso reiteradamente. Então, Deus, por assim dizer, ele é necessariamente coerente com a própria natureza, que é amor. Sim. E nem tudo é compatível com amor. Nem tudo é amor. Nem tudo é amor. Nem tudo é. Nem tudo é com... Olha isso aqui é super legal também. Está na página 34. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Perfeita harmonia com os grandes princípios de justiça, não dá para encaixar tudo nessa equação. Não dá. Olha como é que ela termina. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter.
ele não tem prazer na obediência forçada, aquela coisa da liberdade, e a todos concede vontade livre para que eles possam prestar serviço voluntário. Eu acho o negócio uma das grandes verdades que talvez seja uma das mais incômodas para o nosso tempo, em que parece que ser tolerante, ser aberto a tudo, é uma forma de cuidado, de amor. Mas, no final das contas, uma expressão verdadeira de amor admite tudo, admite qualquer coisa. Deus vale tudo com Deus. Então, se Deus me ama, então eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser. Aí se Deus ama e ele aceita tudo o que eu faço, nós já entramos em contradição com o final de Gênesis 2. Porque em Gênesis 2, depois de tudo ter sido criado, tudo bonito, o próprio Deus diz, Adão e Eva, seguinte, eu coloquei uma árvore, antes da criação de Eva ali, né? Eu coloquei uma árvore no jardim. E essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. E eu falo para vocês, não coma. Então, de certa maneira, didaticamente falando, né? A árvore no meio do jardim representava limites. Claro. E limites que são relacionados ao caráter de Deus e o amor de Deus. Claro. Ele poderia liberar todo o jardim, mas ali ele escolheu um ponto, escolheu um lugar. O problema não era a fruta, o problema não é a maçãzinha que aparece, né? O pomo. Eu acho que era genipapo, sabia? Eu penso que é jaca. Não, jaca Não sei, cara. era um genipapo. Eu tô indo para um país que vai ter jaca mas Verdade. Deus vai mudar isso no meu coração, aí eu posso voltar falando outra coisa para você. Mas não era o fruto não era o problema era a ordem. Claro. E na ordem de Deus, Deus coloca limite. Os limites colocados por Deus são os limites que nós devemos seguir. Sim. E isso parece ser tão old school, né? Parece ser uma coisa velha, antiga, fundamentalista, como a gente tem ouvido muito. Sim. Mas o limite de Deus é o que nos liberta. Claro, né? Claro. Mas essa é a questão. Às vezes a gente confunde que o muro que te impede de sair é o mesmo que te protege do exército de fora. Sim. Então, em outras palavras, Deus tinha que ter colocado essa árvore no jardim para que a liberdade que ele deu para Adão e Eva fosse verdadeira. Exatamente. Se eu não tenho a opção de errar, então o meu acerto ele não tem mérito. Não sei se vocês pegaram essa ideia ou se faz sentido, mas se o meu acerto ele é inevitável, qual o mérito dele? Não tem nenhum mérito. Se eu não posso escolher Cada lugar, errar, se eu posso atirar para qualquer lugar e qualquer lugar é alvo, então não tem alvo. tá valendo. E qual é o mérito em acertar? Não tem nada. Entendeu? Se não existe um alvo, se você não pode errar, qualquer coisa é acerto. Então não tem mérito, né, nisso. Então, às vezes, existe uma tensão, acho que natural nessa coisa. Poxa vida, Deus faz um jardim perfeito e coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão e Eva poderiam e de fato tomaram desse fruto, mas é porque sem essa árvore do conhecimento do bem e do mal, a liberdade de Adão e de Eva seria apenas um conto de fadas. Sim. Era um elemento artificial da criação de Deus, e como a gente viu que Deus é amor, para que o amor seja verdadeiro é preciso haver liberdade, e para que haja liberdade verdadeira é preciso haver opções. E a gente não consegue entender isso em toda a plenitude por um simples motivo, que nós já nascemos em pecado. Sim. Nós já nascemos com essa herança, essa carga genética em nós, né? Então, o relacionamento de Adão e Eva não é o mesmo relacionamento que nós temos com o pecado. As decisões, a escolha, a Bíblia fala em vários lugares que nós queremos escolher os caminhos de morte. A nossa tendência é olhar para nós mesmos, que a gente já vem com esse defeito de fábrica. Sim. Eles não foram, não foi assim. Então, isso é importante deixar separado, porque a gente começa a olhar, não é que eles corriam risco de cair. O pecado de Adão e Eva, começando por Eva e depois vindo para Adão, principalmente em Adão, foi um pecado pensado. Claro. O Espírito de Profecia fala exatamente de que Deus havia alertado sobre o problema do céu. E ele tinha deixado claro que ali era uma questão, era uma saída para eles, se eles quisessem se juntar à rebelião. Claro. Entendeu? Então,
Não era algo assim, fui enganado. Não, Tinha não. letrinha pequena na árvore que eu não li. Acho que aqui no capítulo 2, ela diz bem claro, as hostes celestiais avisaram ao primeiro casal, marido, se há uma coisa assim. E ela diz isso, e eles sabiam disso. Eles sabiam. Então, o relacionamento que eles tiveram com o pecado é diferente do nosso relacionamento com o pecado. Que a gente, se respirar direito, já tá de viver, nós somos pecadores. Claro. Então, aqui havia uma outra maneira. E esta outra maneira foi pensada, e por isso que homem e mulher mereciam morrer. O salário do pecado é a morte, porque eles sabiam exatamente do que eles estavam fazendo. Claro. E aí, mais uma vez, entra o que é Deus ser amor. Sim. Porque quando estava tudo perfeito, o homem escolheu a imperfeição. Deus poderia zerar e falar, deixa eu colocar outro aqui, porque esses dois vieram, não deu certo. Mas ele decide se fazer pecado por nós. Sim. E aí começa a imperfeição, que aí corre por toda a história da Bíblia e vai estar muito relacionada à missão que Deus dá, mas também traz aqui o caráter de Deus, né? Eu gosto muito aqui de uma relação que a Bíblia traz, porque no final de Gênesis 2, né, ali quando fala sobre o pecado e tal, quando coloca ali No pecado é 3, né? Início do 3. Não, mas quando ele fala sobre a missão, isso, ali, ó, o capítulo 2, verso 16, diz assim, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, é coisa ali, ó, é no dia, não é depois de 900 anos, não é depois de 70 anos, não é quando o ônibus passar por cima de você, não. Comeu do negócio, você vai morrer. Vai morrer. Acabou. E aí, quando você vem para Gênesis 3, veja, tem coisas que a gente chama é uma seção que é chamada de maldição, porque Deus começa amaldiçoando a serpente, Sim. mas a gente já fala dessa parte da serpente, mas depois ele vira para a mulher e diz assim, verso 14 do capítulo 3. Então o Senhor, não, primeiro para a serpente, 16. Para a mulher diz, aumentarei em muito o sofrimento na gravidez. Com dor você dará luz aos filhos. O seu desejo será do seu marido, e ele te domina a governará. Aí, peraí, é ruim o marido dominar? É ruim, é praga. Claro. Não é coisa boa, não. É ruim ter dor no parto? É ruim, é praga, é consequência, é sofrimento. Como alguns dizem, né? É uma maldição de Deus. Agora, você não morreu no mesmo dia. Não. Você vai ter filho. Você vai ter um marido para encher seu saco e ficar aqui pegando no seu pé. Aí vem para o homem. Adão, a terra vai ser amaldiçoada. Isso é ruim, não vai morrer. Aí ela vai produzir abrolhos, né? Problemas, cardos. Você vai ter que trabalhar e vai doer. E depois do seu trabalho, verso 19, né? Sorte do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Sim. Ou seja, não morreu. Mas Deus havia prometido, e a palavra de Deus, você falou, Deus não pode mentir, a palavra de Deus diz, certamente você vai morrer. E por que isso é tão importante? Porque acaba a maldição e vem o verso 21. E no verso 21 tem, o verso 20, né? O homem coloca o nome de Eva, e no 21, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e Eva. Então, alguém teve que morrer. a mulher não morreu, O homem não o morreu. homem não morreu, mas alguém morreu. Mas esse animal, do qual se retirou, e é super interessante, na hora que você pega aqui o verso 7, por exemplo, do capítulo 3, eles eram assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Ou seja, se deram conta de que estavam nus e se vestiram. Mas quando Deus pergunta para eles, e ouvindo a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, verso 8, esconderam-se o homem e a mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu
e me escondi. Mas peraí. Como é que você sabia que você estava nu? Até agora não tinha problema, agora... No verso 7, eles estavam vestidos. Sim. No verso 7, eles estavam vestidos. Sim. E é por isso que eu acho que o que Deus diz assim, cara, certamente morrerás, vai vir uma parte mais profunda do que a sua realidade biológica que vai morrer no dia que você pegar desse negócio. Verdade. Cara, alguma coisa em você vai morrer. Mas a primeira coisa que morreu foi a harmonia no casamento deles. Sim. Eles estavam felizaços. Imagina, Adãozão, Eva, jardim, um bocado de bicho, mas isso morreu. A primeira coisa que Adão faz na hora que Deus se aproxima dele é acusar Deus. Cara, alguma coisa, sabe, alguma chama tem que ter morrido no coração de Adão para que o primeiro impulso que ele tem, quando ele é aproximado por Deus, e afinal de contas é Deus quem toma a iniciativa. Eles se vestiram com a roupa de figueira, eles se esconderam. E quando Deus assim, onde estás? Você está onde, meu filho? Ele diz assim, não, Senhor, eu estava nu e me escondi. Essa nudez que eu acho que o Adão está falando, não era física. Era alguma coisa nele que morreu. Alguma coisinha dele que morreu. E certamente morreu. Morreu ali naquele lugar. E aí, depois que o cara estava vestido com roupinha de... Na verdade, eu acho que é environmentally friendly. E dava com as roupinhas de planta. Ele admite que ele estava nu. E que nudez é essa? Eu acho que é uma nudez muito mais profunda do que a física. E aí, cara, a gente chega num ponto aqui que talvez seja algo importante. Colocar o selinho de importante aí, para fazer um recorte aí depois o pessoal, quando quiser fazer recorte disso aí. Mas, veja, a gente hoje tem brincado com a seriedade do que é pecado. E tem desconfigurado. Não há problema nenhum a gente começar com Deus é amor. Nenhum problema. Agora, parar no Deus é amor é um problema. É problemático. Sim. Não há nenhum problema em você falar sobre Deus é amor e sobre sua lei. Mas parar aqui é um problema. E o problema do pecado, essa morte instantânea que você falou, que é tão interessante, é algo tão feroz, é algo tão grande, que ele desconfigura um ser que estava louvando a Deus até antes de comer do fruto. Sim. E acaba isso imediatamente. Claro. É como se aquele pecado que nasceu no coração de Satanás, de confrontação com Deus, de querer o lugar de Deus, o trono de Deus, querer colocar uma criatura acima do Criador, ele automaticamente, através do fruto e da desobediência, tomasse o coração do ser humano. Sim. E o pecado é grave. Claro. Hoje tem uma tendência na teologia moderna de que nós temos que fazer a teologia da culpa, porque aí eu fidelizo você, porque você é culpado. E aí eu tento tirar a culpa para sobrar o amor de Deus. Mas foi a culpa que fez com que Deus viesse a esse mundo. A cruz não é apenas um símbolo da maldade humana daquela época de Jesus. A cruz é um símbolo da maldade do pecado humano de todas as eras. Sim. Paulo é bem claro ao falar sobre isso, que Deus veio aqui para se fazer um segundo Adão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o pecado é um problema. Claro. No momento em que a gente deixar de tratar o pecado como problema, nós temos um grande problema. Claro. Cara, e existe essa tendência da gente diluir o problema do pecado. Estava conversando com o Felipe hoje mais cedo, e rolou alguma coisa lá em casa e o meu filho estava sem entender a gravidade do que ele tinha feito, porque para ele parecia uma coisa pequena. E aí na hora, rolou uma criatividade santa, eu acho. Eu falei, Elias, tá vendo aquela panela ali? Ele falou, tô. Ali tem sopa, não tem? Ele falou, tem. Tem quanto de sopa ali? Ele falou, não sei, tem muita sopa. Tem uns 2 litros de sopa? Tem. Tudo bem se eu pego uma gota de xixi de porco. É só uma gota. Bem específico, né? É, gota de xixi de porco. É só uma gotinha. Bem pequenininha, uma gotinha minúscula. Bota lá na sopa, dá uma mexidinha. Você toma a sopa? Ele falou, não dá nem pra cheirar, não dá nem pra ver. Falei, mas não vou tomar não. Cara, isso é o pecado. Isso é pecado. Isso é o pecado. Isso é o pecado. E diminuir a gravidade disso, a gente comete um erro gigantesco. Tem outra perspectiva, Hassan, que eu gosto de pensar nela, para colocar o problema, o tamanho, a magnitude do problema do pecado em perspectiva. No começo era tudo sem forma e vazio. Deus pega o que era disforme, ele dá forma, depois pega o que é vazio e ele dá conteúdo. Deus organiza tudo.
em estágios, em etapas, que ele não faz tudo de uma vez assim, mesmo usando sua palavra para trazer ordem ao cosmos, ao universo conhecido, ele usa um processo. Primeiro luz, depois não, os luminares, os fez tudo certinho, botou o processo no lugar. O que o pecado fez não é nada menos do que a destruição ou deteriorização gradual da obra, da obra da criação divina. Sim. Então, não é simplesmente uma desorganização de mim comigo mesmo. Não é desorganização da estrutura social como foi com Adão e Eva. É uma desorganização de absolutamente Sim. tudo. É o efeito da bomba atômica, né? É É um negócio que é jogado lá e, de repente, tudo. tudo vai Tudo. contar. Então você sai de um relacionamento que está manchado agora. Não, senhor, foi o senhor que deu a mulher que me deu. Não, a mulher foi a serpente. Agora, essa brincadeira de apontar os dedos é dessa escala do relacionamento até a natureza que geme em dores, entendeu? Na hora que você... E essa é uma das coisas que eu, quando eu era moleque, eu gostava muito de ler. Eu li o diário do Darwin, ele passando pelo Brasil, ele veio no Maranhão, em Porto Seguro e tal. E uma das coisas que eu empatizava com ele era que ele pintava um quadro da natureza muito brutal, uma coisa assim, muito bruta. Um come o outro e o parasita que tá lá e mata o outro. E, cara, então, a natureza, ainda que bela e ainda fale do amor de Deus, também tá manchada. Ah. Então, assim, os níveis de contaminação do pecado são tão absurdos que sai do relacionamento interpessoal, o relacionamento do homem com Deus, a natureza, as folhas, os animais, os bichos. E quando a gente perde a noção da magnitude do problema, aí a gente corre o risco de tratar como coelhinho um touro bravo. Sim. Ou uma cobra naja. E aí não tem... E esse contraste é muito grande, né? A gente acabou de falar de 2 capítulos de uma perfeição absoluta, de Deus lançando todas as bases, e não fica tão claro no texto, ou a gente não consegue ler, mas você falou muito bem agora do tamanho e do problema do pecado. E esse tamanho do problema do pecado, ele ainda continua até hoje, aliás. Existem pessoas que mostram ou que pensam que as coisas melhoram. E o positivismo ali, final do século XIX, começo do século XX, o cientificismo, todo mundo correndo atrás de corrida de tecnologia na época. O mundo vai melhorar, o mundo vai melhorar, o mundo vai melhorar. Primeira Guerra Mundial, bum! O mundo vai melhorar, melhorar, melhorar. Segunda Guerra Mundial. A gente está agora aí com inteligência artificial, rede social chegando para todo mundo. E isso é usado para, ao invés de trazer mais próximo as pessoas, você coloca mais mentira, mais fake news, você polariza muito mais. Então a gente vive hoje num mundo completamente polarizado, que ao invés de melhorar, está piorando. Então a consequência final do pecado é uma piora do ser humano. Claro. O ser humano de hoje, por causa da ciência, por causa da saúde, vive mais do que há 100 anos atrás. Mas a condição moral do ser humano, a condição de relacionamento do ser humano, cara, a gente está vivendo 2 guerras agora e trata isso como se fosse normal. É normal. A gente, no começo era Ucrânia e Rússia, ninguém mais fala de Ucrânia. A gente se solidariza uma semana e acabou. E já vem a próxima, e já vem a próxima, já vem a próxima. Porque o nosso senso de moral não está melhorando. Claro. O pecado continua reinando até hoje. E aí, acho que algo importante da gente ver é o fato da intervenção divina. Sim. Se Deus não intervém em Gênesis 3, a coisa ia degringolar muito mais rápido do que degringolou. Claro, claro. E aí Deus vem e intervém. E eu acho bonito demais, porque o sentido, ele é de cima para baixo na Bíblia. E a gente estava conversando com o Felipe também hoje mais cedo sobre esse tema, é que você pega todos os grandes sistemas religiosos do mundo e o sentido é sempre de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Você, de alguma forma, descobre a vontade do Deus ou dos deuses e você
performa o ritual apropriado com a liturgia, com os elementos adequados, você fala as palavras mágicas certas e de alguma forma ganha o favor dos deuses, você sacrificando alguma coisa para os deuses para que os deuses te devolvam um favor. Você apazigua a ira de Deus. Apazigua a ira de Deus. Só que a genialidade e a novidade, por assim dizer, na história da humanidade, do texto de Gênesis, por exemplo, que é um texto antiquíssimo, um texto que Moisés estava escrevendo em um período de muita reflexão e de compilação de verdades que estavam sendo mantidas de forma oral, ele chega, cara, não é isso. Não é isso. A ordem é o contrário. É Deus quem me procura primeiro. É Ele quem veio perguntando assim, onde que você tá? Mas a gente já tá em... já tá em Aqui vai longe. 52 minutos, né? Mas eu queria que a gente passasse esse último bloco Uhum. pensando no problema, de como que o problema entrou. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse diálogo entre a serpente e Eva. Uhum. Porque a gente já mencionou desse perigo de minimizar o pecado, dizer, cara, não é tão assim. Vamos lá, vamos conversar. Deus entende. Se me faz bem, que mal tem. E eu acho que nesse capítulo aqui, nessa sessão de Gênesis, tem pelo menos duas coisinhas, uma coisinha mais dividida em duas, que pelo menos para mim acendem um sinal assim, de super vermelho Uhum. quanto aos nossos tempos. Você mencionou, Raça, que lá no verso 16 do capítulo 2, Deus diz assim, ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore, o mandamento é esse. Ó, vem cá, Adão, Eva, meus filhos. Bonito, né? Eu quero que você coma de tudo. A palavra de Deus disse, de toda a árvore. Mas aí começa o capítulo 3 e diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não lhe comereis de toda a árvore do jardim? A serpente pega uma palavra que Deus falou, Ela já inverte tudo. inverte a ordem, Uhum. mas você vê que é uma pergunta capciosa. Sim. Uma pergunta capciosa. Isso aqui é uma coisa que quando eu me dei conta disso, eu fiquei, caramba, cara, eu já fiz isso. E eu não quero fazer isso nunca mais, porque isso aqui é uma conversa sobre Deus na ausência de Deus. A primeira conversa teológica, o primeiro compêndio teológico registrado na história é entre uma mulher e uma serpente. Sim. É uma conversa sobre Deus, é sobre a palavra de Deus, na verdade, é uma conversa sobre o que Deus disse, mas Deus não estava na conversa. Sim. Ela diz assim, de toda não comereis de toda árvore do jardim? Perguntinha capciosa. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Cara, ela subtrai uma palavra, ela esquece de dizer toda. Cara, de toda árvore tu vai comer. Uhum. Ela diz, não, das árvores do jardim. Então aí já existe uma omissão, pelo menos se eu estiver viajando demais. Tá ótimo. Continua viajando. Primeiro ela omite uma coisa que Deus falou. Primeiro ela subtrai uma coisa que Deus falou. E aí vai e continua. Mas do fruto, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Cara, primeiro ela subtrai uma coisa. Aqui ela adiciona. Aqui ela adiciona. Ela adiciona. E depois, então, primeiro ela subtrai, depois ela adiciona, depois ela retira a ênfase. Então, Deus diz assim, de toda árvore comereis. Ela diz, das árvores. Depois, onde é que tá? Onde é que Deus disse que ela não podia tocar? Tudo bem. Se você entende... Não, você entende que se não é para comer, não é para tocar. Uhum. Mas Deus não disse isso. Deus não disse não tocar. Tem lugar nenhum. Em Gênesis 2 diz assim, não toca na árvore. Então, ela subtrai a palavra toda, ela inclui a palavra tocar, depois, em vez de dizer certamente morrereis, ela dá uma diminuidinha de ênfase. Pra não morrer. Não morreis. É isso mesmo. Não morreis. E aí, eu acho que é quando ela dá essa patinada em citar a palavra de Deus de verdade, aí chega a serpente com a facada. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Então, o que começa com a pergunta capciosa, Eva simbolou para responder? Sim. Certamente não morrereis, porque Deus está te escondendo uma coisa. É o
os dois lutadores de boxe, né? E aí entra uma coisinha ali que pega no fígado, que é embaixo, e a pessoa sente. Quando o outro sentiu, o cara que tá batendo aí, ele vai Vai em cima. ele vai em cima. Vai em cima. Olha o que diz aqui o Patriarca dos Profetas, página 54, né? Participando dessa árvore, declarou ele, atingiram uma esfera mais elevada da existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio, ele a serpente, né, e tal, havia comido do fruto proibido e como resultado adquirira o dom da fala e insinuou que o Senhor ciosamente desejava privá-lo do mesmo. Ou seja, muitos elementos do que ainda são falados sobre Deus hoje, de que religião é uma coisa de privação, de retirada, de que a sua liberdade, Deus está escondendo coisas, Deus está tirando a sua liberdade. Isso tudo foi a tentação máter, a primeira tentação, não é? Aí, ó, Deus tirou, né? Foi por causa das suas maravilhosas propriedades comunicadas, O tentador insinuou que a advertência divina não devia ser efetivamente cumprida. Destinava-se simplesmente a intimidá-los. Como seria possível morrer eles? Não haviam comido da árvore da vida. Deus estivera procurando impedi-los de atingir um desenvolvimento mais nobre e de encontrarem maior felicidade. Ou seja, o argumento estava aqui. É aí que ela sente o jab e ela baixa a guarda. Claro. E aí vem a serpente e mostra, olha, eu comi do fruto, eu estou falando, eu estou tocando, não tem problema. Claro. Deus está escondendo, vocês não vão morrer, para usar o texto bíblico. Vocês serão como Deus. Como Deus. E aí, a vontade da serpente aqui, que era Satanás, que Apocalipse coloca como antiga serpente, a vontade da serpente passa para Eva. Claro. Eu quero ser como Deus. Vocês também serão como Deus. Então, a tendência de ser igual a Deus sem Deus é o que causou o pecado. Claro. Né? É impressionante a falta de originalidade no que o inimigo tem feito, mas é igualmente impressionante a eficiência disso. Eficiência. É muito tentador, né? Volto para o gosto de filme e tal, mas perceba que muitos filmes hoje de ficção científica, de romance, de qualquer coisa, eles falam de uma pós-vida. Um tempo atrás saiu uma série que até não era muito boa, nem lembro o nome dela, mas que a pessoa fazia um clone, e aí depois, quando você estava para morrer, pegava a sua consciência e passava para o clone, e você não morreria. Porque a tendência do ser humano é encontrar caminhos de uma existência mais longa sem Deus. Sem Deus, claro. Sem Deus. Claro. A tentação continua. Vamos fazer criogenia, e aí o ser humano vai ser congelado, e quando tiver a cura da doença que ele está lá, seja demência, seja câncer, eu vou lá e vou ressuscitar e ele vai viver mais. Então, é uma tentativa de vida sem a fonte da vida. Claro. Então, eu quero continuar sendo como Deus, sem que Deus esteja na equação. Claro. Né? Claro. E isso, por mais que seja bonito, é impossível. É impossível e é tolo. É como pensar que o peixe se sente aprisionado pelo mar, mas o mar é pré-condição para a vida do peixe. E se o peixe quiser se livrar do mar, ele pode, mas ele vai perder a vida também. Agora, cara, eu fico assim, a gente começa a estudar poucos textos de maneira um pouquinho mais profunda, né? E a gente começa a refletir coisas que talvez a gente não refletiria numa leitura qualquer. Sim. A serpente mentiu sobre Deus. Adão acusou a Deus. Eva cometeu o primeiro ato de pecado. Deus foi extremamente ofendido. Sim. Em Gênesis 3. Sim. Deus é extremamente ofendido. De todos os lados. De todos os lados, de todos os seres pensantes que estão na equação. Eu gosto de ver esse quadro, porque depois, quando a gente vê Jesus com uma coroa de espinhos, com chicotadas nas costas, com o cara colocando um pano na cara, batendo e dizendo, profetiza quem te bateu. A gente fica assustado, né? Eu vivi a época em que saiu o filme Paixão de Cristo, que Jesus apanhou pra caramba do Mel Gibson e tal, e a gente fica assustado com a imagem dele apanhar. Cara, no Éden isso já começou.
Já começou. Já começou. E mesmo assim, Deus vem visitar o ser humano. A pergunta aqui do comecinho, né, do verso de número 7, né, melhor, desculpa, o capítulo 3, verso 9, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Cara, Deus é muito paciente, entendeu? É muito didático, porque ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele sabia exatamente onde o homem estava, mas ele, onde está? Essa pergunta ecoa através dos tempos, cara. Porque, como você disse, é Deus que continua buscando o ser humano. Para adiantar um pouquinho, né, o tema dos próximos capítulos, cara, Deus vem a Noé, Deus vem a Abraão, Deus vem a Moisés, Deus vem a Josué, Deus vai a Agar, uma mulher egípcia. Sim. Deus vem. A Raabe. A Raabe, Deus vem a Raabe. Deus vem a Tabar. Então é Deus vindo. A vontade de Deus é buscar um ser humano que está cuspindo na cara dele desde o começo. Cara, são ideias loucas. Louca é uma coisa, sabe? Essa é uma ideia louca, porque eu acho que na hora que chega lá em Lucas 15, por exemplo, Lucas pinta um quadro bem gráfico disso. Sim. De um pai ofendido, que o filho disse, pai, eu preferia que isso tivesse morto. Sim, sim. Vai, gasta tudo, e o dinheiro não era só um dinheirinho, era o dinheiro relativo à terra que tinha sido um presente de Deus para o povo de Israel por ocasião da conquista de Canaã. Sim. Então a terra não era um pedaço de terra, é o presente de Deus. Então o moleque gasta o dinheiro que era relativo ao presente de Deus para aquela família. Ele ofende o pai, diz que o pai era melhor que o pai tivesse morto, ele vai embora, e na hora que o moleque tá lá cheio de cheiro de pocilga, tá cuidando dos porcos, ele decide voltar. E o que Jesus conta em Lucas 15, eu acho que assim, os caras meio que deram um pulinho assim para trás na hora que disse, e o pai correndo, se laçou ao seu pescoço, o beijou, botou anel na mão, sandália no pé e disse, traga uma capa. Beijou quando ele estava em qual estado? Sim, no pior de todos. Fedendo a porco. Só que assim, Jesus claramente estava dizendo, o pai é Deus. E tem um detalhe importante, tá? Lembra do discurso do filho. O filho, quando estava lá no porco, ele diz, cara, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Comem melhor do que eu. Então eu vou voltar para casa e vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos seus trabalhadores. Então, algumas coisas. Em primeiro lugar, o menino não estava voltando para o pai. Ele estava voltando para o pão. Estava voltando para comer. Segundo lugar, ele não queria voltar para o mesmo status. Até por vergonha. Cara, eu sou o filho mais novo. Eu fui e fiz tudo que eu fiz. E eu volto como se nada tivesse acontecido? Não dá. Não vai dar. Não dá. Nem a pior cara de pau do mundo. Aí tem uma outra coisa. Quando você vai pro texto, e o texto é maravilhoso, e aí o pai vai, abraça, beija. O rapaz começa a falar, pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de chamar teu filho. Acaba o texto aqui. Ele não vai permitiu, o pai não permitiu. Ei, traz a roupa, traz o anel, o meu filho voltou, mata o bezerro, hoje é festa, porque o Lucas capítulo 15 não é sobre o filho, é sobre o pai. Gênesis capítulo 3 não é sobre o pecado do ser humano, é sobre o pai. É sobre o pai. É sobre o pai. Missão não é o que eu falo, não é o que eu faço, não é onde eu vou. Missão é sobre o pai. Que legal. Esse é o ponto. Que legal. que legal. E eu acho que isso é um bom ponto pra gente encerrar nossa conversa. Vamos só aqui fazer o nosso exercício do final. Uma palavra-chave que você acha que de alguma forma engloba, representa todo esse momento introdutório, tanto do problema, da criação e da missão. Precisa de Deus. ser amor, né, cara? É difícil a gente ser amor, né? Então, eu anotei aqui amor. A minha é amor. Eu tô roubando a sua, você já tinha me falado até. Roubo mesmo. É isso aí, mas aí que não tem outra. A iniciativa, talvez. Iniciativa é uma palavra grande, né? Não sei. A missão começa em Deus, tudo é Deus. Sim. E a nossa busca, até mesmo em pensar a missão, pensar em ser missionário, é pensar em estar mais próximo de Deus.
E isso vai nos ajudar muito. Mas é tudo por Ele, é tudo dele, né? É muito bonito isso tudo aí. Que legal, que legal, que legal. Então a missão começa em Deus, Uhum. é sobre Deus e termina em Deus, Sim, que é amor. exatamente. Que legal, que legal. Vamos fazer a oração? Bora. Terminar? Querido Senhor Jesus, obrigado pela conversa que o Senhor nos permitiu ter e nós oramos para que essa conversa seja uma bênção para muitos dos teus filhos Amém. que estão desejosos de te conhecer, a tua missão, conhecer a tua palavra. Se tem alguém aqui que está participando desse vídeo, que está escutando, que está assistindo em algum lugar e que precisa tomar uma decisão de querer conhecer mais esse Deus que se aproxima, que vem, que se agacha